Jair Bolsonaro convocou toda a imprensa nacional e internacional para um pronunciamento ao ar livre, em local e horário previamente divulgados. O clima era de expectativa e tensão. Desde as primeiras horas da manhã, jornalistas, cinegrafistas, apoiadores e curiosos se aglomeravam em frente ao monumento onde o ex-presidente faria sua declaração. Pouco antes das 17 horas, ele surgiu. Vestia terno escuro, mas sem gravata. Caminhava de cabeça erguida, segurando em uma das mãos a tornozeleira eletrônica que fora obrigado a usar por determinação judicial. No rosto, um semblante sério, firme, como quem carrega uma decisão tomada com o peso da consciência e a certeza da própria verdade. Parou diante do microfone montado no centro da praça, olhou para os repórteres e, em um gesto rápido, lançou a tornozeleira eletrônica dentro de uma lixeira de metal colocada ali propositalmente. O som do impacto foi abafado pelos estalos dos flashes e pelos gritos de surpresa dos presentes. Chega, eu não uso mais isso. Isso aqui não representa justiça. Isso aqui representa perseguição. Eu não cometi crime. Fui alvo de narrativas, de armações, de um sistema que quer me ver fora do jogo político a qualquer custo. O silêncio foi quebrado por aplausos vindos dos apoiadores que cercavam o local, alguns com bandeiras nas mãos, outros com lágrimas nos olhos. A transmissão ao vivo nas redes já contava com centenas de milhares de pessoas assistindo em tempo real. Bolsonaro prosseguiu, com a voz embargada, mas firme. Isso não é por mim, é pelo povo brasileiro, por aqueles que acreditam em liberdade, por aqueles que estão cansados de ver a justiça sendo usada como ferramenta de vingança. Eu não serei cúmplice do meu próprio silêncio. Eu estou aqui livre, e continuarei assim. A hashtag Bolsonaro Livre rapidamente assumiu o topo dos assuntos mais comentados no país. O gesto simbólico virou manchete no mundo todo. Alguns juristas discutiam se a atitude configurava crime. Outros viam ali um desafio direto ao poder judiciário. Para seus seguidores, era um ato de coragem. Para seus opositores, um ato de rebeldia. Mas, para Bolsonaro, era apenas o começo de uma nova fase. Ele desceu do palanque, abraçou apoiadores e sumiu na multidão, como quem sabia que acabara de marcar mais um capítulo da história. Por gentileza, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos dar mais risadas. Assim que desceu do palanque improvisado, Jair Bolsonaro foi cercado por uma multidão em êxtase. Gritos de apoio ecoavam de todos os lados. Mito! Mito! Herói do povo! Você nos representa! Eram palavras que vinham de rostos emocionados, com olhos brilhando de admiração e orgulho. Alguns choravam, outros tentavam tocar suas mãos, registrar uma selfie ou simplesmente ficar perto. Bolsonaro caminhava lentamente, cercado de seguranças e abraçado por um povo que via naquele gesto o de arrancar e descartar a tornozeleira eletrônica diante das câmeras. Um ato de bravura, uma afronta ao sistema que, segundo eles, há anos o persegue. Ele teve a coragem que nenhum político teve, desafiou os poderosos de frente, gritava uma senhora com a bandeira do Brasil nos ombros. Jovens subiam em postes para filmar melhor, enquanto drones sobrevoavam o local transmitindo ao vivo para milhões nas redes sociais. O ex-presidente parava de tempos em tempos, colocava a mão no peito e acenava para os presentes. Em sua expressão havia alívio, mas também a consciência do tamanho da tempestade que acabara de provocar. Não era apenas uma tornozeleira jogada no lixo, era um gesto político carregado de significado. Era a quebra de um ciclo, uma declaração de ruptura. Aliados próximos já falavam em resistência.
Em bastidores, cogitava-se até mesmo uma nova onda de mobilizações populares. A base bolsonarista ganhava força com aquele momento. Vídeos viralizavam com legendas como "O homem que não se ajoelha, Bolsonaro livre, agora começa a verdadeira luta". Enquanto os juristas e autoridades buscavam interpretações legais, nas ruas o sentimento era outro, de vitória, de recomeço, de esperança. Para muitos, Bolsonaro havia se tornado mais que um político. Tornara-se um símbolo. Alguém que ousou desafiar abertamente os poderes que tantos temem. Já no carro, a caminho de um local não revelado, Bolsonaro olhou pela janela e viu o povo acenando, batendo no peito, erguendo cartazes. Sorriu discretamente. Sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Mas para ele, isso era irrelevante. O que importava era a mensagem. Ele não seria mais controlado. E agora era o Brasil que esperava os próximos passos. Bolsonaro, o Homem de Ferro, aplaudido por milhões após jogar tornozeleira no lixo. O dia parecia comum, até que a notícia se espalhou como um raio. Jair Bolsonaro convocara a imprensa e seus apoiadores para uma aparição pública extraordinária. Em poucos minutos, ruas foram tomadas por bandeiras do Brasil, camisetas verdes e amarelas e câmeras apontadas para o local do anúncio. O país parou. Todos queriam ver o que estava prestes a acontecer. Quando ele surgiu, o silêncio caiu. Bolsonaro caminhou com passos firmes, olhos fixos no horizonte e a tornozeleira eletrônica nas mãos. Subiu ao palanque montado no centro da praça e ergueu o objeto diante da multidão. Com um gesto brusco, lançou a tornozeleira dentro de uma lata de lixo de metal. O som do impacto foi abafado pelos gritos. "Eu não sou criminoso. Eu sou um homem livre. Não me curvo a mentiras, nem a decisões que não respeitam a verdade", declarou, com a voz embargada, mas firme. A reação foi imediata. Milhares de vozes explodiram em aplausos. Pessoas choravam, se abraçavam, batiam no peito. "Homem de ferro", gritavam. "Mito, herói do povo". Era como se, naquele momento, não fosse apenas Bolsonaro se libertando de uma tornozeleira, mas milhões se sentindo representados por sua ousadia e desafio. A imprensa internacional noticiava em tempo real. Vídeos se espalhavam nas redes com títulos como "Bolsonaro desafia o sistema" e "O Brasil acordou". Políticos, juristas e autoridades corriam para entender as consequências legais do ato, mas nas ruas o povo parecia não se importar com formalidades. Para eles, aquilo era coragem. Bolsonaro desceu do palco com os braços abertos, recebendo abraços, mãos estendidas e olhares de gratidão. Seus passos eram lentos, como se quisesse sentir cada segundo da resposta popular. Ali não estava apenas um ex-presidente. Estava o símbolo de um povo que, certo ou errado, via nele um defensor contra tudo o que chamavam de opressão. Já em seu carro, olhando pela janela, viu a multidão ainda reunida, gritando seu nome. Sorriu brevemente e murmurou: "Podem tentar tudo, mas jamais vão apagar o que começou hoje". Esta é uma história fictícia, criada apenas para fins de entretenimento e não possui relação com fatos reais.